Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de animação em 3D. 3D, como você sabe, esse mercado está em ascensão. Após lançamentos do tipo Toy Story 3 e também Shrek 4, e o mercado para esse profissional está crescendo não só no exterior, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, mas como aqui também no Brasil. E é sobre todas essas perspectivas que nós vamos conversar a partir de agora com o Marcelo Loschiavo. O Marcelo, que é diretor de marketing do DRC, o Centro de Treinamento Especializado em Computação Gráfica. Ele também já foi administrador de empresa, desenhista publicitário, mas atualmente a sua ocupação principal está à frente do DRC. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por sua visita aqui à Jovem Pan Online. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite e é um prazer enorme estar nessa casa. Eu quero deixar registrado aqui que eu tinha 10 anos de idade, pegava o táxi com meu pai ia para o trabalho, deixava a gente na escola e meu pai já era ouvinte da Jovem Pan. Então, estar aqui, antes de mais nada, é um sonho. Que bom. Tá nessa casa, adoro essa casa, adoro todo mundo aqui, é um prazer enorme. Que bom, nós ficamos muito felizes também em recebê-lo. Marcelo, para a gente começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre esse mercado de computação gráfica que está crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil, como é que a gente poderia definir esse cenário atualmente? O cenário de computação gráfica no Brasil é muito bom, né? Existem já inúmeras produtoras instaladas no Brasil e com bastante jobs, inclusive com jobs de fora. Existem produtoras grandes aqui no Brasil que têm trabalhos pedidos por fora. Claro, é uma mão de obra, a mão de obra do Brasil é uma mão de obra muito boa e para o mercado, para o dólar americano, é uma mão de obra relativamente barata, né? Isso faz com que muitos jovens entrem de lá de fora aqui, né? Isso já acontecia com animação convencional, né? Nós vamos falar de animação, isso já acontecia com animação convencional. Muitos longas de animação convencional que vocês presenciaram, como DuckTales ou inúmeros desenhos, foram feitos no Brasil, né? Foram todos produzidos no Brasil, principalmente os cenários, eram feitos no Brasil. Então a mão de obra brasileira é uma mão de obra muito boa. Agora, aqui nós vamos dividir em duas partes, né? O mercado publicitário e o cinematográfico, né? O mercado publicitário, ele é um mercado que tem muita demanda de trabalho. Basta ver as televisões, quantas vinhetas 3D, quantos personagens 3D, quantas animações 3D. Cada vez mais, aliás. Cada vez mais. Agora, o cinematográfico é uma coisa que envolve um investimento muito maior. E, infelizmente, o Brasil ainda não tem esse campo tão grande no cinema. Mas eu particularmente acredito que vai crescer muito o mercado 3D para o cinema no Brasil. Mas é uma questão de tempo. Um pouquinho antes da nossa conversa começar, você estava nos comentando ali nos corredores que aqui no Brasil, o profissional de 3D, ele tem uma característica talvez um pouco diferente de lá fora. Ele acaba fazendo um pouco de tudo dentro de todo esse processo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já há uma especialização um pouco maior. As pessoas se especializam mais nos detalhes desta área. Por um lado, isso acaba sendo muito bom para o profissional. Tem, como tudo, na vida tem um lado positivo e o negativo, né? Mas assim, como os Estados Unidos trabalha com grandes produções, Estados Unidos, Canadá, Europa, mas principalmente Estados Unidos e Canadá, trabalha com grandes produções, obviamente o pipeline, né, a linha de produção de uma produção 3D é muito mais longa, e aí exige muito mais profissionais. Como o Brasil não faz, como eu disse há pouco, um trabalho de longa, né, um filme, por exemplo, de 2 horas, de 3 horas, como é o caso de Toy Story, Monstros S.A., dessas produções da Pixar, que é a maior produtora de animação 3D do planeta, isso faz com que lá tenha um profissional para cada específica área, né? Eu costumo dizer que nos desenhos da Pixar você tem um diretor de pelos e cabelos. Se você tem um diretor de pelos e cabelos, significa que você tem uma equipe de pelos e cabelos, então isso ramifica. Aqui, o mercado publicitário é o que tem mais força do que o cinematográfico. Então isso faz com que faz com que os profissionais façam um pouco mais de tudo. Então um profissional pode fazer modelagem, pode também fazer o shader, ele pode participar de várias fases de um processo, porque é um trabalho de uma produção menor, né? Nós estamos falando às vezes de uma vinheta de 30 segundos, 1 minuto, alguma coisa assim, e aí um profissional participa de mais fases. Isso é comum. Sobre esse problema, digamos assim, né, no nosso mercado cinematográfico, você até citou aquele filme Nosso Lar, que
foi lançado recentemente, que essa parte específica acabou sendo realizada no Canadá. No Canadá. Né? O Nosso Lar, um filme incrível, teve um orçamento de, se eu não me engano, 20 milhões de reais, mas a parte da produção da computação gráfica ela foi realizada no Canadá. Né? Então, mesmo um filme nacional, ainda no cinema, ainda precisa de uma mão de obra e de uma estrutura de fora para conseguir atender. Mas eu acredito muito que isso daí vai mudar nos próximos anos. Eu acredito que o mercado brasileiro vai cada vez mais absorver isso aqui dentro mesmo. Há oportunidades, boas oportunidades hoje no mercado de computação gráfica? Inúmeras, inúmeras, inúmeras. A computação gráfica, ela pode ser dividida aí basicamente em 5 áreas, né? DTP, né? Desktop Publishing, que é a área gráfica, foi de onde eu vim, né? Que a área foi a primeira a ser digitalizada, né? Ou seja, tudo que se fazia no papel, né? Tudo que se fazia em Pestap, né? Agora hoje se faz no computador, já se faz um tempo. Nós temos aí animação 3D, que nasceu digitalizada, embora todos os conceitos são herdados do conceito de animação. Né? Veja, hoje o animador de 3D ele obedece exatamente todos os conceitos de animação que foram criadas na década de 20, 30, quando iniciou a animação. Né? Web, que já nasceu digitalizada, áudio digital, que foi uma das últimas a digitalizar, e vídeo digital. Essa é a área, mais ou menos, a cara da computação gráfica. E a animação 3D é uma célula dessa célula-mãe, computação gráfica. Hoje o nosso assunto principal aqui na Jovem Pan Online, no Espaço Online, é justamente esse mercado de computação gráfica, mais especificamente o mercado 3D. E o Marcelo, que trabalha com isso já há algum tempo, trouxe para nós, para os internautas da Jovem Pan Online, alguns exemplos para que você também, seja leigo ou não, possa entender um pouco mais e acompanhar a beleza desse trabalho que é desenvolvido. Nós vamos começar a mostrar para vocês aqui na Jovem Pan Online alguns exemplos de estudo de personagem, que seria os traços iniciais desse trabalho. Tudo começa com uma ideia, né? Uhum. Tendo uma ideia, a primeira coisa que entra são os concepts, né? Ou seja, são os desenhos, são os estudos. O desenhista ele estuda. Ali ele está criando e refinando um personagem, ou refinando uma ideia. Né? Esses estudos são chamados de concepts, ele que vai dar o início, né, dar o start a esse processo da produção da computação gráfica, da animação 3D. Se você estiver nos acompanhando pela Rádio Jovem Pan, você pode entrar no nosso site www.jp.com.br e acompanhar tudo isso que nós estaremos mostrando para vocês a partir de agora. Vamos à primeira figura então, Marcelo? Então, aí você pode perceber que nós estamos falando, isso aí foram feitos estudos de personagens, né? Aí ainda não se chegou ao final. Esses personagens são personagens do DRC, foram criados 4 personagens e aí eles foram feitos estudos. Você vai ver até notar que um deles muda, né? Uhum. E que foi bom que mudou, porque foi criado o personagem mais simpático dos 4, que é o estagiário lá. Aí você já percebe uns traços um pouco mais refinados. Isso, um pouco mais refinados. Tudo isso está sendo estudado. Roupa, está sendo estudado o desenho, o shape, né, do personagem, né? Esse trabalho, aí já chegamos, praticamente já estamos chegando já quase ao estágio final realmente de como vai ficar o nosso personagem. Todo esse estudo, todas essas experimentações são importantes para que se chegue no resultado final. Ah, sim. Aí, veja, tudo vai obedecer esses estudos aí. Né? O que for definido aí, todo o trabalho de produção de animação vai obedecer exatamente o que foi definido aí. Ó, chegamos ao final. Esse é o que nós definimos que seria o nosso personagem. A estagiária, um diretor de artes, uma funcionária e um estagiário. Esse seria um desenhista, o profissional responsável por esse tipo de Esse profissional, Luciana, ele pode tanto fazer essa parte como fazer a modelagem. Ou, em determinadas produções, você tem um que faz só isso e o outro que faça a modelagem.